pessoal, tudo bem? Hoje eu quero aproveitar esse vídeo aqui para falar com vocês sobre arte e sobre umas aulinhas de pintura que a gente pode ter, tá bem? Eu acho que eu já falei em outros vídeos que eu sou artista plástica de formação, arte terapeuta e terapeuta vibracional, e eu comecei a minha história na arte justamente depois da minha formação, dando aulas de pintura, e tive galeria durante muitos anos, fiz exposições fora, fiz exposição de alunos também. E todo esse meu processo dentro da arte, eles me fizeram entender um pouco melhor como é que a arte, qual é o seu papel principal nessa função, né, de autoconhecimento, de reflexão, de propósito de vida. E isso me encantou de tal maneira que eu depois descobri justamente que existia uma arte-terapia que fui fazer, porque a gente vê que, na verdade, através das expressões plásticas, a gente vai se revelando e se reconhecendo e podendo modificar aquilo que é possível e aceitar o que não é. E depois, finalmente, culminou com as terapias vibracionais, porque toda a relação que eu vejo de energia das terapias que tem a ver com os chakras, né, e cada função e cada emoção, a relação também da energia das cores com ela. Então esse link que a gente faz, que cada cor tem a ver com o chakra respectivo, com cada emoção, com cada órgão. Então isso foi cada vez mais me levando justamente a entender esse processo. E na pintura, a técnica que eu trabalho chama-se técnica alla prima. A técnica alla prima, na verdade, eu sempre trabalhei com ela até para poder ensinar a pintar. Porque a técnica alla prima é uma técnica que é bem antiga, começou no século XVI na Itália, mas ela teve realmente um revival, né, uma volta assim bem intensa no século XIX com os impressionistas. Essa técnica alla prima é uma técnica que a gente trabalha do momento de expressão. É uma técnica que você não tem muitos ajustes na pintura. É uma técnica de emoção de momento que você joga úmido sobre úmido e justamente para dar aquela emoção que você está sentindo no momento. Por isso que ela não tem tantos concertos assim. Isso é uma das coisas que eu acho interessante, não só porque ela foi até uma das alavancas que foi evoluindo até a gente chegar na arte abstrata, e a arte abstrata é a arte que eu trabalho hoje, e que eu acho que é importante, porque muitas vezes quando a gente quer começar a pintar uma tela, quer começar com abstrato, a gente tem uma certa dificuldade, porque você se encontra diante daquela tela branca sem saber como é que você vai se expressar ali. E a pintura figurativa, ela vai meio que te direcionando. Você começa entendendo como é que funcionam os materiais, pegando a pintura através de um modelo que você viu como referência, e aquilo vai te dando identidade que você vai evoluindo e elaborando outras coisas e até chegar no momento de abstrair realmente. Por isso que eu acho importante. A gente pode trabalhar com óleo, que é a tinta que normalmente eu trabalho quando começo a ensinar pintura, porque o óleo ele é uma tinta mais obediente, digamos assim, e que a gente consegue mais fluida e que como ele também tem uma secagem mais demorada, é também melhor para aquele que está iniciando, às vezes quer fazer algum ajuste na sua pintura, isso facilita muito. E depois a pessoa quiser passar para uma tinta acrílica, ela é possível. Hoje eu só trabalho com a tinta acrílica. A tinta acrílica é uma tinta muito contemporânea, é uma tinta já produzida em laboratório, né, já com pigmentos já plásticos e tal. A vantagem dela, ela tem muito mais brilho intenso, as cores dela são muito mais intensas e tem uma secagem muito rápida, né? Então, para esse mundo de hoje que tudo é muito rápido, eu acho que a técnica alla prima também, junto com a tinta acrílica, elas formam assim, uma parceria bem bacana, né? Mas para iniciar, eu acho que é interessante, se puder, a gente iniciar com óleo, justamente porque eu acho que o aluno ele vai acabar se sentindo mais seguro, né? A tinta acrílica também é uma tinta que ela é muito transparente, então ela não aceita muita correção, além da secagem rápida. Claro que, evidentemente, tanto no óleo eu posso retardar
antecipar essa secagem, como também na acrílica eu posso retardar a secagem, mas eu prefiro trabalhar com a tinta in natura, né? Só no caso da acrílica que a gente usa água, obviamente, para poder diluir um pouco, mas não gosto de usar outro tipo de material. Então isso é uma das características. E eu acho que mais do que pintar uma tela, esse prazer da pintura e depois você ter essa tela, né, na parede da sua casa, ou presentear alguém com um presente de que você fez, é a revelação de si. Né? Esse momento em que a gente trabalha as cores, que naturalmente está trabalhando os chakras, fazendo a cromoterapia, você está colocando para fora aquilo tudo que tem no mais fundo de você, que muitas vezes você não conhece, vai se reconhecer nessa tela, né? Vai trabalhar esse lado luz e sombra, que é característico e fundamental na pintura da tela. Então isso é uma parte bem interessante. Eu gosto, inclusive, de, nas aulas, eu fazer uma terapia completa, vamos dizer assim, né? Além da gente trabalhar e pintar, saber como é que se faz mistura de cor, conhecer material e estudar um pouco da história da arte, mas também mistura de cor, o significado, a energia dessas cores e também essa relação que a gente traz, né? De poder se conectar, de refletir, de estar centrada naquilo que vai fazer, que eu acho que o trabalho, inclusive, fica muito melhor. E obviamente que aquele aluno que estiver pintando e que depois começar a se reconhecer e quiser fazer alguns ajustes, é bacana porque a gente pode inclusive complementar com essas terapias que eu acho bem bacana, todas naturais e vibracionais, tá? E falando especificamente de um curso de pintura, quando a gente vai começar a pintar, geralmente a gente escolhe o modelo e pega esse modelo e vai transportar para uma tela. Como é que a gente faz isso? Partindo da técnica à la prima, que a gente não precisa muito trabalhar com o desenho. A gente vai trabalhar com planos. Então, a gente tem uma tela, que ela pode ser uma tela quadrada, retangular ou uma tela redonda. E essa tela a gente vai colocar tinta, dividindo primeiro os planos. E a gente tem plano de cima, que fica na parte superior da tela, que é o que está mais distante, e o primeiro plano, que fica na parte inferior da tela. O que vai caracterizar isso é o seguinte: a gente tem mais ou menos no meio da tela o que a gente chamaria da linha do horizonte, para caracterizar e dar essa distância entre o que eu tenho próximo de mim e o que está distante, dando uma ideia de tridimensional a um elemento que é bidimensional, como a tela. Né? Qual é a diferença, como é que eu vou perceber isso? Pela tonalidade, pelos tons de tinta que eu tenho mais próximo de mim, são tintas mais vibrantes, pela textura, mais quantidade de tinta do que está próximo do que o que está distante, menor o tamanho, né? O tamanho do que está próximo é diferente do tamanho do que está distante. Então, isso são algumas das coisas que diferem, não é? Na hora de eu pintar uma tela. Eu normalmente começo pintando pelo último plano, porque ele não vai ter tanto detalhes assim, não vai precisar de tanta textura e também para facilitar a minha pintura, porque se eu começar a pintar por baixo, o que vai acontecer é que quando eu for pintar esse plano aqui, sem querer eu posso bater a mão ou o braço e estragar o que eu já tinha feito, e nesse caso o inverso não vai acontecer. Então isso é uma das coisas que facilita. E aí eu vou começar a escolher as cores e vou usar também para misturar. Eu tenho os pincéis. A gente tem vários tipos de pincéis. Normalmente eu gosto de trabalhar com pincéis de cerda, que são geralmente esses pincéis aqui de cerdas feitas mais duras e que tem o cabo geralmente amarelo. E a gente tem o pincel, que pode ser um pincel orelha de boi. Geralmente são pincéis de pelos mais macios, né? Orelha de boi, a gente tem pelo de Marte, assim sucessivamente. No pincel a gente tem os pelos, a gente tem a virola, que é esse material metálico que segura os pelos, e a gente tem aqui o mango, que seria essa parte que geralmente é de madeira, que tem esse formato anatômico que facilita na hora de você pegar o pincel. Quanto mais do meio para a ponta do pincel eu pegar, mais eu deixo a minha mão solta para poder trabalhar. É como se a gente estivesse regendo uma orquestra, né? Se eu coloco muito a mão na ponta, eu acabo virando sobre a tela, saindo os formatos anatômicos do meu corpo, além de tudo, colocando muita força naquilo que eu vou pintar. E assim eu consigo enxergar aquilo que eu estou pintando e ficando numa postura correta. Então, esse aqui são alguns dos materiais que a gente usa além da tela. Geralmente a gente trabalha
com 2 pincéis de cerda e 2 pincéis de pelo, de tamanho maior e menor. Na ponta dos pincéis eles têm o número, geralmente a numeração vai do menor para o maior de acordo com o tamanho da cerda. E a gente tem também, que é uma coisa muito boa para a gente usar, que são as espátulas. As espátulas, para quem trabalha com a técnica ala prima, ela é muito boa, porque ela ajuda a sobrepor, dá uma camada mais grossa, com mais textura, e facilita muito, deixa e não borra, dá um efeito muito interessante. E no caso das tintas, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com as tintas, com as cores principais. Então, vocês sabem que a gente tem as cores primárias, que são 3, vermelho, amarelo e azul. E a gente vai ter o preto e o branco, e vindo dessas misturas dessas tintas, a gente vai conseguir fazer as nossas próprias tintas e saber quais são as cores. Então, eu tenho ali a mistura do vermelho com o amarelo, que é a cor laranja. Eu tenho a mistura do azul com o amarelo, que eu tenho verde, e tenho a mistura do vermelho com o azul, que dependendo da quantidade eu vou ter lá um marrom ou um roxo. E aí colocar o branco ou preto para clarear. Na técnica ala prima, na verdade, os impressionistas, eles não usavam a cor preta, que como os impressionistas saíram dos ateliês para começar a pintar ao ar livre, eles diziam que preto absoluto, além de ser uma cor muito ingrata na hora da pintura, de fácil borrar, eles diziam que não existe preto absoluto desde que eu estou na claridade. Então, no nosso caso, a gente vai usar o preto só para fazer mistura de cor. Mas quando a gente trabalha com a paleta completa de cores, a gente chega até o azul marinho ou azul da Prússia e não trabalha com o preto. Então, aí eu posso ter cor quente e cor fria, que tem a ver com a questão dos chakras, como eu comentei. A gente tem, você vê no nosso lado humano, que interessante, eu tenho da parte do estômago para baixo, aquela nossa parte animal. Eu tenho os 3 chakras, que eu tenho as 3 cores fortes, que seriam o vermelho, o laranja e o amarelo, com os referidos chakras, que seriam base, sacral e plexo. E depois eu tenho o nosso lado espiritual, que vai a partir do coração, que aí a gente tem as cores frias, que é o verde, o azul e o roxo. Então você veja como a natureza e o ser humano estão sempre nessa interligação e as cores sempre nos circundando, né? Então eu acho que esse daí seria um primeiro passo para a gente começar aí umas aulinhas de pintura. E depois, quem quiser, aí pode até aproveitar e comprar os materiais, e a gente começa pintando dentro dessas características que eu falei para vocês, e a gente vai, além de tudo, dessa satisfação, evoluindo como ser humano, que eu acho que é bem bacana, tá? Então, até uma próxima. Eu acho que deu para dar uma primeira relação de como é que a gente trabalha em cursos de pintura, e eu volto aí para a gente conversar, tá bem? Até mais!